circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ninguém deu glória a Deus até aqui? Glória a Deus. Perdoando todos os nossos delitos. Amém. Versículo número 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Amém. Podeis assentar com liberdade para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, especialmente aqui no capítulo de número 2, ele está falando a respeito da obra redentora de Cristo Jesus. Ele está falando da nossa história. Ele não está falando de uma história alheia. Ele não está falando de uma história estranha. Ele não está falando de um conto de fadas. Ele está falando da nossa história. Essa história que nós lemos aqui é a nossa história, é a minha história, é a tua história. O apóstolo Paulo está então falando aqui sobre essa obra gloriosa da redenção, da salvação, operada por Cristo Jesus. No início ali do capítulo 2, ou melhor, no versículo número 8, ele fala para que nós tenhamos o cuidado, para que não sejamos enganados, ou ele vai dizer ali, para que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza. Ele vai falar para nós tomar o cuidado com essas falsas filosofias ou filosofias contrárias à palavra de Deus. E falando assim, ele está reafirmando a verdade da salvação em Cristo Jesus e de como nós devemos valorizar isso. No versículo número 9, ele fala: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso porque havia uma disputa muito grande. Alguns queriam dizer que Jesus não era Deus, ele não possuía a divindade. Alguns queriam rejeitar a divindade de Cristo Jesus, mas Paulo enfatiza no versículo 9, dizendo que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Jesus, ele é Deus, ele é plenamente Deus. Ele enfatiza a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora ele vai falar também que nós fomos aperfeiçoados, que nós fomos resgatados, que nós fomos alcançados por Jesus Cristo. Ele cita aqui o batismo como um símbolo da nossa união com Cristo. Ele cita aqui o batismo como um símbolo agora da nossa aliança com Cristo. Ele cita a circuncisão da antiga aliança, que era um sinal do povo de Deus. A circuncisão foi dada na antiga aliança para Abraão e para os descendentes de Abraão como um sinal da aliança que eles tinham com Deus. Então todo menino no 8º dia deveria ser circuncidado. Ele receberia uma marca no seu corpo que era o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Mas agora no Novo Testamento nós vamos ver que no lugar da circuncisão, ninguém mais precisa se circuncidar. Nós não precisamos mais pegar o nosso filho no 8º dia, levar até o pastor, levar até o sacerdote e pedir para que ele faça uma marca no seu corpo. Nós não precisamos mais pedir isso. Por quê? Porque agora veio uma nova ordenança no lugar da circuncisão, uma nova marca que nos identifica como povo de Deus. E que marca é essa? É a marca do batismo. É por isso que ele vai falar no versículo número 12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos
enfatizando a nossa aliança com Ele, a nossa comunhão com Ele. Nós estamos testemunhando publicamente de que agora nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós estamos testemunhando publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós estamos testemunhando publicamente da nossa esperança, da nossa fé no sacrifício de Jesus. E Paulo diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que isso significa? É que o batismo ele traz um simbolismo de que quando nós deitamos na água do batismo, de que quando nós fomos afundados na água do batismo, o nosso homem, o nosso velho homem, ele é sepultado naquele momento. É como se nós estivéssemos simbolizando que nós agora morremos para o mundo, morremos para o pecado. Agora nós não vivemos mais para o pecado, não vivemos para esse mundo. O nosso velho homem ele foi afundado nas águas do batismo. O nosso velho homem foi sepultado nas águas do batismo. E assim como Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando nós levantamos da água do batismo, então significa também que nós fomos ressuscitados por Deus para uma nova vida, para uma vida na presença de Deus, para uma vida de comunhão na presença de Deus. É por isso a importância do batismo, irmãos, a importância de testemunhar publicamente. Aliás, Jesus mesmo disse que aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele diz: também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Jesus disse isso é muito sério. O batismo é um testemunho público. Quando eu e você decidimos ir às águas do batismo, nós estamos anunciando publicamente, dizendo: eu creio em Jesus, eu recebo Jesus como Salvador da minha vida. Aleluia. E isso é justamente ir contrário a sentir vergonha, a se envergonhar do nome de Jesus. Jesus disse, enfatizo mais uma vez: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu vou me envergonhar dele diante de meu Pai. Então o batismo é uma maneira de nós testemunharmos publicamente. E a ceia do Senhor também, quando nós participamos, já que estamos falando do batismo, ela também é um sinal da aliança. Todas as vezes que você come o pão, todas as vezes que você bebe o cálice, uma vez por mês aqui, você está reafirmando a tua aliança com Cristo Jesus. Ele disse assim: aquele que não come a minha carne não tem parte comigo, aquele que não se alimenta de mim, esse não tem parte comigo. Nós precisamos, irmãos, então é por isso que nós fazemos todo mês, nós nos reunimos aqui, partimos o pão, comemos o pão, bebemos o cálice, representando a nossa união com Cristo, representando a nossa comunhão com Ele, porque Paulo diz que nós devemos fazer isso até que Ele venha, até o dia da sua volta. Nós vamos estar aqui reafirmando e dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti, Tu és o meu Deus, eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu sacrifício, até o dia que os céus irão se abrir. Aleluia! E daí nós não vamos mais precisar celebrar aqui embaixo. Por quê? Porque nós seremos arrebatados, porque nós seremos levados e vamos participar das bodas do Cordeiro. Glória a Deus! Os irmãos percebem a importância do batismo, do participar da ceia? É bom nós entendermos isso para valorizar. Mas agora Paulo também, ele recorda a nossa história no verso número 13. Ele diz assim: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Nós estávamos mortos, irmãos. Aí você pode dizer: como assim, se eu estou vivo? Desde que eu nasci eu estou vivo. Como que eu estava morto? A morte que Paulo está usando aqui é a morte espiritual. Ele diz: todos nós estávamos mortos, ou todos vós estavam mortos. Porque todos os seres humanos que não se entregaram a Jesus ainda estão no estado de morte espiritual. O que é a morte espiritual? Estão separados de Deus. Vivem nesse mundo, fazem as suas coisas, mas estão separados de Deus. Não sentem comunhão com Deus.
Por mais que você vai e pergunte para a pessoa, ela vai dizer, eu creio em Deus. Mas ela não sente comunhão com Deus na sua alma. Ela não sente paz com Deus. Ela não sente a paz, a alegria de ser perdoada. Aliás, ela acha que nem precisa de perdão. Tem muitas pessoas que acham que nem precisa. Você vai falar para a pessoa, para ela crer em Jesus, para se arrepender dos seus pecados, e a pessoa pensa, mas me arrepender do quê? Se eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não fumo, eu cuido da minha família, por que eu preciso me arrepender do quê? Todos nós, irmãos, nascemos aqui nesse mundo com a maldade do pecado no nosso coração. Às vezes a casca pode ser bonita, às vezes a aparência pode até ser bonita, mas o nosso coração é corrompido pelo pecado. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa. Às vezes até as nossas boas obras e boas atitudes são corrompidas pelo pecado. Às vezes a pessoa faz uma boa atitude com uma intenção má lá dentro do seu coração, querendo atrair para si glória, querendo atrair para si algum tipo de benefício. Tudo é corrompido no ser humano por causa do pecado. O pecado que nós herdamos desde o nascimento, aquilo que é chamado na teologia de pecado original, irmãos. Todos nós, cada um de nós que estamos aqui, herdamos a natureza pecaminosa desde o nascimento. Por mais bonitinho que seja a criança, por mais lindo que seja o bebê recém-nascido, e geralmente ele traz dentro de si a natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? A tendência ao mal, a tendência à rebeldia, a tendência à desobediência. Você pode ver como isso é bem verdade para uma criança. Você sofre para ensinar ela a fazer o que é certo. Você tem que se dedicar, você tem que suar a camisa enquanto pai, enquanto mãe, para ensinar a criança a fazer o que é certo. Mas para ela aprender a fazer o que é errado, não precisa esforço nenhum, ela aprende facilmente. É a maldade que vem em cada ser humano desde o nascimento, não tem como escaparmos. É impossível que alguém nasça, exista aqui nesse mundo sem carregar esse mal, a natureza pecaminosa. É por isso que a Bíblia diz que todos são pecadores, indistintamente todos são pecadores. E mais, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui todas as pessoas, independente da faixa etária, independente da idade. Todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. Aleluia, tudo isso porque nós herdamos a natureza pecaminosa dentro de nós. É por isso que se tornou necessário Jesus Cristo vir a esse mundo, irmãos. Porque não tinha outro escape, não tinha outra saída. Se fosse possível alguém, uma pessoa existir nesse mundo e viver puro e viver santo, não precisava Jesus ter vindo. Senão nós poderíamos pegar uma criança, isolar ela dentro de um castelo, no meio de um mato, e pensar, essa criança eu vou isolar, vou proteger do mundo, vai ser uma pessoa santa. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque o mal está no coração. O pecado está enraizado lá no coração. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o pecado passou a fazer parte da natureza humana. O pecado passou a fazer parte do DNA humano e é transmitido de um para o outro. E sabe qual é o maior problema disso ainda? Porque nós pecamos contra um Deus que é santo e que é justo. E o nosso pecado na Bíblia Sagrada por muitas vezes é chamado de dívida. Tem alguém que gosta de dívida aqui? O nosso pecado na Bíblia é chamado de dívida. Dívida. Quando nós pecamos contra Deus, e quem foi que pecou? Todas as pessoas, indistintamente, todos os seres humanos. Isso significa que todos estavam com uma dívida no seu nome. Mas não era uma dívida pequena. Não era uma dívida que eu posso fazer uma chantagemzinha, eu posso dar uma oferta boa que eu vou pagar a minha dívida. De forma nenhuma. Esse juiz, ele é justo, ele não aceita suborno. Eu posso chegar para ele e dizer assim, se eu der todo o dinheiro para construir uma igreja nova na Vila Raquel, uma igreja grande na Vila Raquel, tem negócio que o senhor perdoa, daí o senhor tira todos os meus pecados e me leva para o céu se eu fazer isso? Sabe o que ele disse? Porque ele não está interessado no nosso dinheiro, ele não está interessado no que nós fazemos para ele, nesse sentido, em troca do seu perdão. Não existe a possibilidade. É por isso que é impossível uma pessoa pagar o pecado. Eu sei que às vezes a gente usa, né, essa fala assim, fulano está
está pagando os seus pecados. Quando a gente vê alguém sofrendo, a gente quer julgar a pessoa às vezes, aí diz, fulano está pagando os pecados dele. Ninguém, absolutamente ninguém consegue pagar o seu pecado. Por quê? Porque é uma dívida impagável. Eu jamais poderia pagar pelos meus pecados, é uma dívida impagável. Todos os seres humanos contraíram uma dívida diante de Deus. Por quê? Porque quebraram a lei de Deus. Quebraram a lei de Deus. A lei de Deus é tão boa, irmãos. Pense comigo nos 10 mandamentos. Eles são perfeitos, eles são maravilhosos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus e embaixo da terra. Não se curvará a elas, não prestará adoração a elas. Não darás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, não roubarás, não matarás, e vai assim por diante. É bom, não é? É maravilhoso os 10 mandamentos, só que tem um problema. Eles se tornaram contra mim. Eles se tornaram contra todos nós. Porque jamais nenhuma pessoa na face da terra conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Jamais nenhuma pessoa na face da terra conseguiu cumprir os mandamentos de Deus. E Jesus, quando vem, ainda ele dá uma interpretação mais profunda para os 10 mandamentos. Porque alguém pode dizer assim, eu nunca matei ninguém, mas aí Jesus vem e diz assim, mas aquele que chamar o seu irmão de louco sem motivo, aquele que se encolerizar contra o seu irmão, aquele que se enraivar contra o seu irmão sem motivo, será réu do fogo do inferno, será culpado. Esse já vai ter a mesma coisa que ter cometido já um assassinato. Aí Jesus vai dizer também, aquele que apenas olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Isso vale para homem ou para mulher, vice-versa. Aquele que olhar para uma outra pessoa com intenção impura no seu coração, já quebrou o mandamento que diz não adulterarás. Aí então, quando nós olhamos para esses mandamentos, os 10 mandamentos, quando nós olhamos para eles apontam para nós e mostram o nosso pecado. Eles apontam para nós e mostram a nossa transgressão. Eles apontam para nós e mostram o quanto nós somos pecadores. É por isso que a Bíblia vai dizer que a lei serviu de aio, ou seja, serviu de guia para nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque aquele que olhasse para a lei, aquele que olhasse para os mandamentos, ele deveria pensar assim, meu Deus, eu não consigo obedecer isso. Ele deveria olhar para os mandamentos, para a lei de Deus e pensar, meu Deus, tenha misericórdia de mim, eu não consegui cumprir isso, eu quebrei a lei, eu pequei, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Aleluia. E quem é o Salvador? É Jesus. Glória a Deus, aleluia. A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que nós olhássemos para todos os lados e pensássemos, e agora, aquela frase, e agora quem poderá me defender? Só que não é o Chapolin Colorado, é Jesus de Nazaré, o único que pode nos defender. Aleluia. A lei nos condena. A lei é boa, é maravilhosa, mas essa lei nos condena. Por quê? Porque nós quebramos ela, porque nós transgredimos a ela, então ela nos condena. Ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa culpa, ela mostra a nossa dívida. Havia lá na eternidade, no meu nome, Humberto Carmelo Serpe da Cruz, uma dívida impagável. Havia no teu nome, no nosso nome, no nome de cada um, uma dívida impagável lá na eternidade, por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Aí alguém pode dizer assim, mas eu não sou tão pecador assim. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Para você ter uma ideia, você acha que Paulo ele era um homem santo, um homem fiel a Deus? Você acha que ele era? Eu acho que ele era muito melhor do que eu. Eu não chego no chinelo dele, na sandália, né? Ele não usava chinelo. Eu não chego na sandália. E sabe o que ele disse de si mesmo? Ele disse assim, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Se Paulo era o pior, irmãos, quem que eu sou? Existe alguma coisa pior do que o pior? Então, irmãos, não existe essa questão, tem gente que é pior do que eu. Não, todos nós somos pecadores. Enquanto eu ficar apontando para alguém, fulano lá, veja, ele é pior do que eu. Não, eu estou perdido enquanto eu estiver fazendo isso.
Eu só entendo a salvação, eu só recebo a salvação quando eu olho para mim. É por isso que na ceia diz assim: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Eu não devo examinar meu irmão. Eu não devo ficar pensando, que é fulano não pode participar. Não, eu tenho que olhar se eu devo participar. Examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos olhar para nós mesmos, como está a nossa vida, como está o estado da nossa alma. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós enxergamos o nosso próprio defeito. Quanto mais perto da luz nós estamos, mais aparece a nossa sujeira. Imagina uma roupa branca suja de barro. Se estiver no escuro, tudo apagado a luz, quase nem aparece a sujeira. Mas dá para ver que está com uma roupa clara, mas não aparece a sujeira. Mas acenda uma luz para ver. Aí começa a aparecer as manchas na roupa branca. Porque quanto mais perto da luz nós estamos, mais a sujeira nossa aparece. Nós deveríamos ter essa consciência quando lemos a Bíblia. Nós deveríamos ter essa consciência, como eu falei alguns dias atrás, vir para o culto não com a pá, para pegar esse aqui é para o irmão ciclaninho que não veio, esse aqui é para a irmã fulaninha que não veio. Não, é vir para o culto com a enxada, escutar a palavra de Deus, ser confrontado pela palavra de Deus, e jogar a enxada lá na frente e puxar. Isso aqui é para mim, eu que preciso melhorar, eu preciso mudar. Nós tínhamos uma dívida impagável. Mas olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz no verso número 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Havia um escrito de dívida mesmo, irmãos. Havia uma dívida terrível contra nós mesmos. Mas ele riscou a cédula, ali diz a cédula, mas é a cédula de dívida, é o escrito de dívida que era contra nós. Ele, diz a Bíblia, cancelou, ou lá no que está na tela, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma dívida impagável, nós não poderíamos pagar, mas sabe o que Jesus fez? Ele falou assim: eu vou pagar essa dívida. Ele veio a esse mundo, ele pregou o Evangelho, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele curou cegos, ele fez diversos milagres extraordinários aqui nessa terra. Mas a sua missão principal era entregar a sua vida na cruz. A sua missão principal era pagar uma dívida que não era dele. Ele fez diversas obras, mas essas obras ainda não eram a sua missão principal, porque a sua missão principal era pagar uma dívida que ele assumiu, que ele tomou para si. Aleluia. É por isso que o diabo tenta tirar Jesus do caminho da cruz, e começa lá na tentação do deserto, quando o diabo oferece para Jesus diversas coisas. Oferece para Jesus os reinos do mundo, sendo que nada é dele. Mas Jesus vence o diabo no deserto. Glória a Deus, aleluia. Mas aí o diabo continua insistindo para tirar Jesus do caminho da cruz. Inclusive usou até mesmo Pedro. Usou, ou vamos dizer assim, ele influenciou a Pedro para que Pedro dissesse. Quando que Pedro disse? Quando Jesus disse para os seus discípulos assim: convém que agora eu vá para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, lá eu vou ser entregue nas mãos dos malfeitores, lá eu vou morrer. E diz a Bíblia que então Pedro, ele entra na frente de Jesus, e ele diz assim: não, Senhor, de modo nenhum, não faça isso, tenha misericórdia de ti mesmo, não faça isso. E o que Jesus disse para Pedro? Vocês lembram que Jesus disse para Pedro? Ele diz assim: para trás de mim, Satanás, que não entendes as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Porque naquele momento o diabo influenciou a fala de Pedro para impedir, para tentar impedir Jesus de ir para a cruz, porque Jesus veio para esse propósito, pagar a nossa dívida e entregar a sua vida naquela cruz. Glória a Deus, aleluia. Algumas pessoas dizem que quando Jesus morreu na cruz aconteceu festa no inferno, mas não aconteceu festa de tipo nenhum. Porque Jesus triunfou sobre os principados e potestades na cruz. É o texto que nós lemos.
Não aconteceu festa nenhuma ali na cruz. O diabo viu que ele estava perdido, que já era, que acabou, que ele foi vencido na cruz. Não teve festa no inferno, coisa nenhuma. O diabo não queria que Jesus morresse naquela cruz. Não foi o diabo que matou a Jesus. Foi Jesus que se entregou na cruz por amor a mim e a você. A Bíblia diz que aqueles soldados que estavam ali gritavam e diziam: desce dessa cruz, prova para nós que tu és o Cristo e vamos crer em ti. Mas Jesus permaneceu na cruz. O ladrão que está do lado olha para ele e diz: tu não és o Cristo, desce dessa cruz, prova para nós vamos crer em ti, mostra o teu poder aí, desce dessa cruz, nós queremos ver. Tu não és o rei dos judeus, o Cristo, então desce daí. Ele tinha poder para descer da cruz se ele quisesse, irmãos. Ele tem todo o poder. Se ele quisesse, ele teria milhares e milhares de anjos à sua volta naquele momento para o defender. Quando Pedro tirou a espada da cinta e cortou a orelha do soldado Malco lá no Getsemane, ele disse para Pedro: Pedro, calma aí. Se eu quiser, Pedro, se eu precisar, se fosse necessário, teria milhares de anjos para vir aqui. Aí ele vai lá, pega a orelha do soldado. O soldado foi para prender ele, coloca no lugar a orelha, gruda a orelha de novo, na hora a orelha cicatriza. Glória a Deus. Aí lá na cruz eles estão dizendo para ele: desce dessa cruz. Mas ele não desceu. Ele poderia descer se ele quisesse. E sabe por que ele não desceu? Por causa de mim e de você. Aleluia. Porque se ele descesse daquela cruz, irmãos, nós desceríamos ao inferno. Não haveria outro escape, não haveria outra esperança. A nossa dívida é impagável. E Deus é justo, Ele precisa cobrar a dívida. Não tem como deixar a dívida sem pagar. Ele precisa cobrar a dívida. Ele não pode ir contra o seu caráter. O seu caráter é justo, Ele tem que exercer a justiça. É por isso que na cruz se encontra a justiça e o amor. Porque Deus está exercendo a sua justiça na cruz. Ele está mostrando que Ele é justo. Ele precisa receber o pagamento da dívida. Mas na cruz mostra aquele amor também. Por quê? Porque foi um ato de amor enviando o seu Filho. Aleluia. Jesus Cristo está ali assumindo voluntariamente, irmãos. Ele não foi obrigado, Ele assumiu voluntariamente. Ele foi pregado naquela cruz, colocaram as mãos dele naquele madeiro, desceram o martelo nas mãos dos seus pés, o levantaram naquela cruz. Ele foi humilhado. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós. As pessoas olhavam e caçoavam dele, as pessoas olhavam e tiravam sarro: não é esse o rei dos judeus? Mas ele não estava nem aí, ele estava sofrendo a condenação, a afronta por mim e por você. Aleluia. Irmãos, como é que hoje eu e você podemos querer ter vergonha de Jesus, ou de ser crentes em Jesus? Ele fez tudo isso por nós na cruz do Calvário. Se ele não teve vergonha nenhuma quando tiraram sarro dele, quando aqueles guardas vendaram os olhos dele e um dava um tapa na cara dele e dizia assim: profetiza quem foi que te bateu. Dizia para ele: tu não és o profeta, então profetiza quem foi que te bateu. Como que hoje eu não vou vir para o culto adorar a Deus? Como que meu coração não vai se alegrar, não vai esquentar diante da presença dele? Eu sinto a presença dele, ele está nesse lugar. Oh, aleluia. Ele ficou naquela cruz pregado até ele dizer assim. Ele disse, pregado naquela cruz, ele disse primeiro: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O ladrão que está do lado, ele salva o ladrão. Um dos ladrões reconhece quem ele é e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Aí antes de morrer ele diz: Tetelestai. E sabe o que significa Tetelestai? Quando uma pessoa tinha uma dívida naquela época, ele ia para pagar a dívida. Quando ele pagava a dívida,
a instituição, a pessoa que recebeu o pagamento da dívida, devolvia um canhoto para ele escrito: Tetelestai, está pago. Glória a Deus. Então Jesus na cruz, lembra que nós tínhamos uma dívida impagável? Ele grita com as últimas forças do seu pulmão, ele diz: Tetelestai, está Glória a pago. Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívida. Ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. Naquele exato momento, irmãos, a minha dívida e a tua dívida que era impagável, ele pagou. Deus, aleluia. Ele pagou para quem? Não foi para o diabo que ele pagou. Nós devíamos era para Deus. Nós devíamos era para a justiça de Deus. Para quem que ele pagou? Ele pagou para a justiça do Pai. Naquela cruz ele pagou com seu próprio sangue. Ele sofreu o castigo no nosso lugar. É por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus. Ele pagou até o último centavo da nossa dívida. Meu Deus. Agora não tem mais nenhuma dívida no meu e no teu nome. Daqueles que creem em Jesus, daqueles que se rendem a Jesus, não tem mais um centavo de dívida, era impagável. Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Toda a nossa dívida está paga, de tal forma que agora, quando o Pai olha para nós, Ele nos vê como filhos. Ele não vê mais como devedores, Ele não vê mais como inimigos, mas agora Ele vê como filhos. Ele olha para nós, Ele olha e vê que não existe mais nenhuma dívida. Glória a Deus. Ele olha para mim e para você e não existe mais nada que possa nos condenar. Se de fato nós estamos em Cristo Jesus, se de fato você creu em Jesus, se de fato você entregou a sua vida a Jesus, a tua dívida já foi paga. Glória a Deus. Aleluia. Mas pastor, eu pequei hoje. Eu pequei ontem, eu peco todos os dias. A Bíblia diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. João escreve. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Glória a Deus. Aleluia. João diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz é poderoso ainda para pagar o pecado que nós cometemos hoje. Glória a Deus. É poderoso para pagar o nosso pecado ainda hoje. Aquele sacrifício é suficiente, é poderoso. Hoje você pode receber perdão. Se a tua consciência lhe pesa, se o teu coração lhe pesa nessa noite, se você sente um fardo, se você sente um pesar do pecado na tua vida, é alguma coisa que você tenha cometido, praticado, hoje tem perdão para você aqui. Aleluia. O pagamento que Ele fez na cruz é suficiente para pagar os nossos pecados ainda hoje aqui. O sangue dele é poderoso para perdoar e para limpar os nossos pecados ainda hoje aqui. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você pode agradecer a Deus por esse pagamento da Glória dívida? a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele pagou a minha dívida, a nossa dívida. Agora eu pergunto para você, nós estamos num culto de adoração a Deus. Como não adorar esse Deus? Como não cantar para Ele? Aleluia. Como não dizer glória a Deus? Como não dizer obrigado, Senhor, eu não merecia isso? Aleluia. Como não ser gratos a Ele? Então hoje é a nossa oportunidade de adorarmos, de rendermos graças a Ele, porque a nossa dívida já foi paga, o nosso pecado já foi apagado.
E mais, ele diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais. Em que sentido isso? É claro que ele sabe que já pecamos, é claro que ele lembra, mas em que sentido? Quer dizer que ele não joga na cara. O pecado que ele perdoou, ele não traz à tona de novo para jogar na nossa cara. Quando ele perdoa e acabou. Quando ele perdoou e acabou. O diabo pode te acusar. As pessoas podem, quem sabe, te acusar, falar mal de você, mas quando ele perdoou, Aleluia. A nossa dívida era com ele, e ele perdoou a nossa dívida, ele pagou a nossa dívida. Então nós não temos mais nada para nos acusar. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu convido você a estar em pé nesse momento. Aleluia. Eu quero orar por alguém nessa noite.